Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do RecLab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicole Guimarães, estudante de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. E estou aqui para mais um episódio do programa Vozes do Recife, realizado para você que quer conhecer mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão repleta de diversidades. No Vozes do Recife, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que é o Recife hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para se pensar como nós queremos nossa cidade. Continue ligado aqui na Rádio Paulo Freire. Hoje vamos conversar com o professor Sandro Vasconcelos, historiador responsável pelo Núcleo de Pesquisas José Antônio Gonçalves de Melo e pelo acervo iconográfico do Museu da Cidade do Recife, com a mediação do professor Jaime Guimarães Júnior. A conversa será sobre o papel do Museu da Cidade do Recife na formação dos estagiários da instituição sediada no Forte das Cinco Pontas. O historiador Sandro Vasconcelos é licenciado e mestre em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Acumula experiências com pesquisas na área de História do Brasil, com ênfase no período imperial, atuando principalmente nos seguintes temas: História de Pernambuco, História do Recife, usos e costumes, territorialidades, espacialidades, transformações da estrutura urbana, patrimônio cultural, acervos, cotidiano público e privado. O professor Sandro Vasconcelos é sócio-correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiânia. Atuou como professor da pós-graduação em importantes instituições de ensino superior. Como produtor cultural, ele atua na organização de eventos ligados a museus e patrimônio cultural, como consultor de projetos patrimoniais, além de orientar e a produzir textos históricos. No campo do patrimônio documental, o professor Sandro trabalha com transcrições paleográficas e tem como especialidades a organização, inventariação, catalogação, digitalização e avaliação de acervos históricos em papel. Então vamos lá para mais um Vozes do Recife. Pega sua xícara de café bem quente, como só quem é daqui sabe, e vem com a gente pelas histórias que fazem do Recife um lugar de muitas descobertas. Sandro, tudo bem? Como é que você está? Bem-vindo. Oi, Jane, obrigado pelo convite, tudo bem? Espero que você esteja bem também. Sandro, a gente estava esperando essa conversa há muito tempo. A gente vem conversando. Você é da graduação em História na Universidade Federal Rural, então a nossa Ruralinda. Então você já é de casa, né? É o nosso grande parceiro de casa. O RecLab e o Museu da Cidade do Recife também tem uma parceria intensa é, e grande, né? Intensa e grande. Aí a gente precisava conversar contigo. Não é possível que o programa do Voz do Recife não traria Sandro para uma boa conversa. Ainda bem que me lembraram de mim. É, é. Sandro, me diz uma coisa. Antes da gente conversar sobre o nosso assunto, a gente vai falar sobre o museu e a educação. Eu queria falar sobre Sandro. Quem é Sandro? Como é que começou essa história e a ligação de Sandro com a história e com o museu? Então, eu costumo falar que eu tenho um pré e um pós, né? O pré-curso de História. Eu costumo falar que a história me escolheu. Minha mãe me levava criança para visitar igrejas barrocas de Igaraçu, porque ela foi sendo interna numa dessas igrejas, né? Um desses conventos. Então tinha contato com arte barroca desde 2 anos, 3, 1 ano de idade. Meu avô me levava para o mercado de São José e me explicava tudo que ele sabia, que achava que era a história do Recife naquela época. Então, assim, eu ficava imaginando as coisas, aqueles prédios antigos e, poxa, como é que isso foi construído, quem construiu. E aí, quando eu cresci, decidi fazer uma graduação e escolhi História, porque eu tive um excelente professor de História e eu tenho muita saudade das aulas de História dele. Queria ser um dia um professor da mesma forma que ele foi. E aí, assim, entrei na Rural num momento de transição, eu entrei na Rural em 2004.1, e foi um momento de transição porque professores novos estavam chegando, uma nova grade, estava saindo daquela história de curso de Educação Moral e Cívica, que tinha essa história de um curso superior de Educação Moral e Cívica, e estava realmente assumindo, abraçando essa coisa de uma licenciatura de História. E aí eu costumo dizer que eu e minha turma, nós fomos muito agraciados, porque professores que hoje já são nomes muito conceituados dentro do curso de História, estavam chegando nesse momento.
Então, eu cheguei a participar das primeiras aulas de muitos professores que ainda hoje já têm um trabalho muito consolidado na rural. Tive também, a oportunidade e o prazer de que desde o primeiro período, me chamarem para ter o contato com a pesquisa. Eu costumo sempre falar que quando eu entrei para a rural, eu só queria 2 coisas: eu queria aprender e eu queria aprender. Então eu não fui fazendo nenhum tipo de expectativa de que eu ser universitário, eu ia ser uma pessoa melhor, porque eu seria melhor do que os outros mortais, do que enfim, mesmo porque eu já entrei com uma certa idade, eu acho 30 anos na época, e não era nenhuma criança, pelo menos em idade mental, como muita gente tem. Então o que eu desejava da rural era isso. Agora foi um esforço tremendo, porque eu tive que abdicar de muitas coisas da minha vida. E aí eu posso dizer que eu tive o privilégio de viver realmente um ambiente acadêmico, mas eu tive que pagar muitos preços. Então, eu sempre trabalhei em indústria e comércio, nesse período anterior, e aí eu tive que fazer um pé de meia, porque eu tinha que me sustentar. Então eu não tinha bolsa nesse primeiro momento, né. E aí, assim, f todos os tipos de voluntariado que você imaginar quando era nesse primeiro período, do primeiro período, do segundo período, tudo que tinha de voluntariado eu pegava, porque eu queria aprender, né. E assim, foram surgindo convites, de uma professora passou para um outro professor, que passou para outro professor, que passou para uns professores, enfim. Então assim, eu não era uma pessoa muito sociável, e aí mas com os professores isso fluía, porque era aquela coisa que eu falei, eu queria aprender e estava atento ali para aprender, né. Então assim, Era o jovem de 30 anos que queria aprender. é um jovem de 30 anos e assim, eu costumo dizer que foram os melhores momentos da minha vida. Eu aprendi não só como acadêmico, mas como pessoa, sabe. Então a Uhum. gente não só fez trabalhos acadêmicos, a gente também fez trabalhos sociais. E esse contato, né, foi muito importante para mim, para eu poder aprender quanto pessoa. Eu vejo certos alunos de graduação hoje em dia com empáfia tremenda, sabe, com arrogância tremenda e não Hum. fizeram absolutamente nada ainda. Mas enfim, eh, eu tive também sorte que o período em que eu cursei não houve nenhuma greve tão grande que pudesse paralisar as aulas por tanto tempo, não teve nenhuma pandemia. E assim, Uhum. eu consegui cursar a graduação dentro do período normal de 4 anos, né. Tive uns percalços no final da da graduação que quase me fizeram desistir do curso de história e, ó, não tá tendo terremoto Ainda não, hein. bem ainda bem que ainda bem que não terminou, não aconteceu nada. Eu juro a você, eu pensei seriamente em desistir, e aí nesse momento eu olhei pra trás e disse: "Eu perdi 4 anos da minha vida", sabe. E aí chega uma pessoa muito especial pra mim ainda hoje, e diz pra mim, "Deixa de chorar, não tá adiantando nada esse bode, bota a cabeça pra cima e põe em prática tudo que você aprender". Eu entendo. E aí foi quando eu pesquisava no arquivo público, né, eu era PIBiquiano, eu fui PIBiquiano, a princípio do CNPq e depois eu fui da FACEP, né. Isso porque os professores enxergaram em mim um potencial, não porque eu era queridinho de ninguém, né. Passei a ser depois, mas assim, nessa época não tinha muito essas questões de que, porque é um queridinho e aí eu vou, né. Enfim, críticas à parte. Sandro, só me permita, no caso do PIBIC CNPq, a bolsa vem diretamente pelo curso, né, isso você tem o direito, tem uma seleção, que é o PIBIC, né, vem direto pela graduação, mas o FACEP não, é um professor que inscreve o projeto e te coloca como na graduação como bolsista, não é isso? E já é um diferencial. Sim, e aí por que isso aconteceu? A gente tinha um grupo, a gente começou a pesquisar, eh, uma determinada temática ainda no segundo para terceiro período. E aí foi quando houve a oportunidade de ser CNPq durante um ano. E aí foi apresentado o projeto para a FACEP, e aí os 2 alunos que conseguiram destacar que eu e uma amiga minha, passaram a ser pequenos da FACEP, porque aí foi a sugestão que o professor que nos conduzia, que nos orientava, e aí isso também você tem que ter todas as comprovações, você tem que participar de eventos, você tem que ter algumas publicações
né, de banner na época. Conseguiu conciliar a pesquisa mais o trabalho, ou você já não trabalhava mais nessa época? Então, aí é aquela coisa, eu comecei a fazer outros trabalhos, comecei a fazer revisão de texto para as pessoas e cobrar por isso. E, assim, eu não tinha como ter um trabalho de 8 horas, de uma jornada de 8 horas, e ter a universidade. Aí, como eu tinha a bolsa, eu usava a bolsa para me manter, passagem, alimentação, e fui estudar e viver a universidade no sentido de que o que eu pudesse aprender, os eventos que eu pudesse ir para aprender cada vez mais, eu poderia fazer. Agora é uma abnegação que isso vai de cada um. É, eu entendo. Tem gente que fica lá o dia todo, consegue fazer atividades e entra os eventos acontecem às vezes na universidade e tem aluno que nem se inscreve, dentro da universidade. Dentro do próprio prédio tem aluno que não aparece. Eh, eu tenho observado um certo desinteresse, né, de alguns alunos durante esses últimos anos, sobretudo depois desse período de pandemia. E aí as pessoas acham que é tudo muito fácil, que não precisam se envolver, e isso me revolta muito, porque tem tanta gente que queria estar fazendo uma graduação gratuita e não consegue, porque essas pessoas pegaram seus lugares e quando chega lá, sabe? Então, assim, é uma crítica que, inclusive, eu inclusive falo isso para os meus estagiários, eu digo: "Vocês eu não tenho que reclamar da falta de iniciativa de vocês, porque o mercado mais na frente vai cobrar. O que eu posso é orientar e dizer que isso vai acontecer". Nessa formação toda, esse PIBIC já te influenciou para o TCC? Na época tinha o TCC na graduação, né? Foi uma coisa natural, era um assunto que naturalmente me levou ao TCC, né, então assim, E isso já levou para o mestrado também? É o mesmo assunto do mestrado? não necessariamente. Eh, eu trabalhei com as estruturas de eu sempre esqueço o termo, ai meu Deus, o meu orientador ia me matar numa hora dessa, de repressão ao crime, vamos colocar assim, então uma polícia. E aí dentro dessa existiam várias Sim. nuances que você poderia escolher, por exemplo, escravizados, homens livres, mulheres livres e tal, e eu escolhi trabalhar com os homens livres, que eram alvo da vigilância da polícia. Hum. Mas a ideia de trabalhar no mestrado era completamente diferente. Então eu já estava fazendo parte do Museu da Cidade do Recife, e quando eu tive acesso a todo aquele acervo, aí eu fui tomado pelo senso comum de querer trabalhar a evolução da cidade, uma coisa super inovadora que ninguém nunca fez isso, ninguém pesquisa sobre. Isso virou motivo de piada hoje em dia, porque quando chega as pessoas para pesquisar, eu digo: "Nossa, que assunto inovador, você vê". Prêmio Nobel de pesquisa. Mas aí tem um diferencial, né, na tua pesquisa. A gente fala dessas mudanças. Veja só, aí eu prestei os exames para o mestrado e consegui passar. No decorrer no decorrer, houveram alguns percalços, que não vale ao caso agora comentar, e eu fiquei meio que solto na minha pesquisa. Solto no sentido assim, bem, eu queria fazer essa mudança, mas será que eu vou conseguir? E aí, meio que a contragosto do meu orientador, eu mudei, porque nesse ínterim, fazendo muitas leituras, eu descobri pessoas que trabalhavam com costumes. E isso foi uma coisa que me deixou maravilhado. Assim, e essa influência e eu consegui ver em algumas coisas que isso acontecia aqui em Pernambuco. Então, no primeiro ano que a gente apresentava um relatório da pesquisa, eu já cheguei com essa ideia e conversei com o meu orientador e meio que a contragosto ele disse: "Não, tudo bem, faça, você consegue?" Eu disse: "Bem, se eu não conseguir, né, mas assim, foi a melhor escolha a melhor escolha que eu fiz para minha vida". Eu vejo muita gente escrevendo dissertações, monografias, teses, e chegam e dizem: "Eu não vejo a hora disso acabar, eu não vejo a hora desse peso acabar". E meu trabalho para mim foi a coisa mais maravilhosa que eu já fiz. Podem não achar, mas eu não estou nem aí. Não, mas não se preocupe que seu trabalho é muito consultado, eu sei disso, que o pessoal da graduação não foi na perspectiva de agradar, foi de outros. Foi na perspectiva de te agradar e fazer um bom trabalho
Mesmo porque todo o meu percalço acadêmico e até profissional não é para agradar os outros. Eu faço Sim, mas só faço você tem que fazer porque você for gosta, né. eu faço aquilo que eu acredito e que eu gosto, porque isso torna o seu trabalho verdadeiro. Eu acho importante. Mas, Sandro, me diz uma coisa, você falou há pouco tempo que, o mestrado já começou quando você já estava no Museu da Cidade do Recife e que por isso o museu te incentivou. Aí eu queria falar, essa tua chegada no museu foi o quê? Depois da graduação você já entrou no museu? Não, não, ainda na graduação eu fazia uma outra graduação em turismo, e aí eu vi que não era para mim, turismo não é para mim, que empreendedorismo não é para mim. Então assim, e aí foi através dessa graduação que eu cheguei para ser voluntário no Museu da Cidade do Recife, num projeto de salvamento, que é uma higienização às pressas, assim, para manter um acondicionamento mínimo do acervo cartográfico. Então eu cheguei no museu como voluntário. Depois tive a oportunidade de ser estagiário, porque aí como eu tinha uma outra graduação, eu conseguia ser estagiário do Museu da Cidade do Recife, eu já estava terminando a minha graduação na rural e eu não conseguiria, né. Então ainda mantive durante 2 anos o curso de turismólogo, porque era o que me dava essa condição de ser recursos financeiros. Não, mas me dá não, mas assim, me dava, essa oportunidade, porque eu tinha um vínculo que poderia Recursos financeiros. justificar eu ser Era o que lhe estagiário dava do recursos museu. financeiros Sim, e sim, traba sim. e E aí, no primeiro ano eu fui ser estagiário do educativo, passei o ano sendo, e no segundo ano eu passei a ser do que hoje se tornou o setor de pesquisa, porque até então não existia um setor de pesquisa. Existia a biblioteca, que até hoje se tem, que chega dói no meu coração quando alguém chega e diz: "Aqui é a biblioteca?" Ou então: "Vai lá na biblioteca", sabe. Mas assim, aí depois eu passei a ser efetivo do museu. Então a pessoa ligou que era desse setor, foi para uma outra instituição, e aí eu fui indicado para como eu já tinha entendo. terminado a graduação de História, e aí eu fui indicado para ficar à frente do setor, e aí ele passou a ser um setor de pesquisa. Então a gente conversou junto com a nossa diretora, e a gente achava interessante que o museu, pela pela importância do seu acervo, ele ter um setor de pesquisa. E aí começa a história do setor de pesquisa a partir de quando eu concluo a graduação de História. Entendo. A gente vai eu vou fazer uma pergunta, mas vai deixar para o próximo, para depois do intervalo. É nesse momento que começam efetivamente sua relação com o Museu da Cidade do Recife. Então depois do intervalo a gente vê e a gente conversa mais um pouco sobre isso. Sandro, daqui a pouco a gente fala. Estamos apresentando Vozes do Recife. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com mais sobre o Museu da Cidade do Recife e seu papel na educação, com o historiador Sandro Vasconcelos, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Voltamos com Vozes do Recife. E para você que chegou agora, estamos conversando com o historiador Sandro Vasconcelos, com a mediação do professor Jaime Guimarães Júnior sobre o papel do Museu da Cidade do Recife na formação de novos historiadores. Voltamos. Sandro, vamos só para terminar aquela conversa do bloco passado, né, antes do intervalo, você montou então o setor de pesquisa, com a tua chegada que o setor de pesquisa é efetivamente criado, é isso? Então, a ideia era que a gente tivesse uma ampliação do público de pesquisa. O Museu da Cidade do Recife tem um acervo riquíssimo, né, que registra várias ações e obras da prefeitura ao longo do século XX. E isso era muito restrito, o acesso a isso era muito restrito. Pra você ter uma ideia, o museu tem 40 anos, fez agora em 2022, só que durante os primeiros 20 anos esse acervo quase não era consultado, e o museu foi criado para ser um laboratório, para ser um Rec Lab, entende? Para ser um local para se pensar a partir do seu acervo. E aí, assim, gestões e gestões se passaram, até chegar uma que desse uma ênfase melhor, e tínhamos uma museóloga muito boa na época, e ela traz essa ideia de rever e reconhecer o acervo. Então, redescobrir o acervo. Aí eu chego para ser estagiário justamente nesse momento.
de redescobrimento através da cartografia, do nosso acervo cartográfico. Quando eu fui convidado para fazer parte da biblioteca, e aí, e ainda saindo, mesmo desiludido com a graduação, mas, mas assim, imbuído do espírito de pesquisa, aí eu faço uma sugestão, né? Uma das poucas coisas que eu não vou ser tão ruim assim, não, nas coisas que eu sugeri que, que foram aceitas, então a gente começa a dar essa cara de setor de pesquisa, porque era a ideia que a gente queria que o acervo fosse mais conhecido, sabe? E com isso a gente ampliou. A princípio eram só alunos de arquitetura e engenharia que faziam uso desse material. Alguns professores pioneiros desses cursos, eu digo pioneiros porque eles foram no museu, conheceram, mandaram seus alunos, então a gente tem professores que já se aposentaram, né, seja da Unicap, seja da Federal, que ainda tem esse vínculo com a gente, sabe? A gente tem tanto os bons quanto os maus. Aproveitando esse momento, assim, eu sei, eu sei como assim, em todo lugar tem todo tipo de profissional, né. Pensando, Sandro, o Museu da Cidade do Recife fica no Forte 5 Pontas, para quem não sabe ainda, ele fica no bairro do São José. E aí o horário de atendimento, Sandro, só aproveitando que a gente está falando sobre qual o horário de atendimento. Pronto, a pesquisa é de quarta a sexta, de 10 às 12 e de 14 às 16. Precisa marcar antes de ir? Sim, por favor. A gente trabalha com agendamento, e aí pode ser feito através do nosso e-mail, que é o biblios.museudacidade do Recife@gmail.com. A gente informa os horários, os dias, e a pessoa marca a sua agenda. A gente pergunta previamente qual é o tipo de assunto que a pessoa está pesquisando, recorte temporal, para ver se o acervo pode ajudar. Porque às vezes tem gente que quer a casa número 34 do lado esquerdo da Rua da Alegria, aí fica meio de. Mas assim, mas adiantar o assunto já facilita para buscar o material, para separar, para quando a pessoa chegar já ter o material separado. Sim, e só lembrando que a gente separa o material, a gente não faz a pesquisa para o pesquisador. Tu pega aquela caixinha lá e entrega para a pessoa: "Olha, tá aqui a direção". É, exatamente. Eu inclusive com a conversa recente com uma professora da Rural, a gente Uhum. conversando, né, recentemente, ela dizendo que ia pedir para os orientandos dela ir lá e disse: "Ah, esse povo de hoje em dia só quer fazer pesquisa na internet". Aí eu disse: "Pois é, se a gente eles quando fazem ainda se a gente puder entregar já o texto pronto, eles agradecem". E outra, viu, já no máximo eles colocam a fonte, no máximo eles colocam a fonte, no máximo. É, uma outra dor de cabeça que a gente tem. E aí, assim, o Museu da Cidade do Recife nasceu ele tem um acervo muito grande sobre a cidade do Recife, então acho que boa parte do material em que, nobres seres humanos de passados, né, da gestão da prefeitura conseguiu juntar, guardar, acomodar em lugares decentes e mandar tudo, e aí reunir tudo no Museu da Cidade do Recife. O museu também tem a sua exposição, né, os espaços de exposição, e tem o educativo, não é isso? Um acervo também arqueológico, de material arqueológico. Aí me conta um pouco aí, o Museu da Cidade do Recife. Então, a gente pode dividir o museu em quatro setores, né. Nós temos o setor administrativo, que é o que faz tudo acontecer, né, a parte mais operacional. A gente tem o setor do acervo, que é onde está os objetos tridimensionais arqueológicos, onde estão grande parte do nosso acervo, iconográfico. A gente tem o educativo, que cuida das ações de receptivo das escolas e dos nossos visitantes, que oferece oficinas, né. Uhum. E temos o setor da pesquisa, que aí é engraçado, que parece que são 2 instituições diferentes. Então muitas pessoas que vão visitar, às vezes, não vão pesquisar e a gente sempre tenta estimular essas coisas. Mas Hum. o museu tem esses 4 setores, que oferecem estágio, com exceção da administrativa, que oferecem estágio para alunos da graduação. Dos diversos cursos ou só de história ou arquitetura? Geralmente, a gente recebe mais os alunos de história. E por que isso? Nós somos um museu histórico de cidade. E, assim, temos também de artes, que são pessoas de arte e educação, temos pessoas de arqueologia, Hum. mas a maioria são alunos de história. Escolas particulares também, universidades particulares ou só públicas? Também particulares. Assim, a gente sempre faz uma triagem, porque já tivemos problemas com várias instituições públicas e Hum. particulares. E atualmente só temos das públicas. A gente tenta
agraciar mais o público das Hum, escolas sim. e das instituições públicas. Para além do assim, você falou que o museu tem quase 40 anos, acho que mais de 40 anos, né, mais de 40 anos, ele já passou por várias administrações e hoje a gente tem um museu um pouco mais ele já é um museu mais tecnológico ou ainda o espaço museu ainda está mais analógico ainda? Não, a gente está bem analógico, porque, assim, nos carece recurso, né, então, assim, não vale a pena também trazer a discussão esses mas, assim, a gente não tem muito recurso, porque não temos muito incentivos, então a gente se vira com o que temos. Então, Uhum, se a gente tem alguém da sociedade civil que propõe um projeto para modernização de alguma coisa, a gente está sempre aceitando, sempre tendo cuidado, porque, assim, a gente tem o maior cuidado com o nosso acervo e para muitas pessoas acham que a gente não quer liberar material, que a gente acha que é o dono do acervo e não é assim que funciona. O Museu da Cidade do Recife não é o dono do acervo, né, o Museu da Cidade do hum, Recife é o responsável por manter a a constituição física desse acervo, de preservar e de divulgar. Mas é claro que existem as leis, né, então tem pesquisadores, né, tem colegas seus de instituição, já que eu não faço parte da uhum, academia, mas tem sim. colegas seus de instituição de outras instituições que querem usar o acervo de forma predatória. Então, usam o benefício próprio, enfim. Mas existem aqueles poucos, mas aqueles conscientes que sempre dão um retorno das suas pesquisas, e a gente fica muito feliz, porque é material que vai servir para futuras pesquisas. É, eu imagino o seguinte, eu imagino o seguinte, a gente estava conversando com o pessoal da Vila Digital, da Fundagem, de quão importante é também pensar no direito autoral, né. E aí eu lembro que a gente conversou uma vez em outra oportunidade sobre esse direito autoral das fotografias, das imagens, né, do material que está lá, já que o museu faz a guarda, e as pessoas não compreendem isso. "Ah, tá aí no museu, é público, eu posso usar". E é bom a gente falar sobre isso agora, de ficar bem claro para as pessoas. Eu sinceramente tenho uma verdadeira ojeriza de acadêmico que chega com essa ideia rasa de que é público, é meu, né. Então tem pessoas já que temos problemas sérios com acadêmicos da Federal, da própria Rural, da Unicap, da Unicamp, né, da USP, que quer fazer uso do acervo, primeiro sem oferecer nada em troca à instituição, e de forma realmente predatória. Então tem gente que quer fazer um livro só de fotografias, né. Temos verdadeira ojeriza de certas páginas de Facebook e de Instagram, que a princípio usavam o nosso acervo sem sequer citar da onde era o acervo. E aí uma vez, sem me identificar, Nossa, é claro, não precisa fazer propaganda deles. eu perguntei: "Como é que vocês conseguem esse material? Vocês estão, com autorização?" "Não, nós temos autorização do Museu da Cidade do Recife." Eu disse: "Nossa, que estranho, porque sou eu que dou essa autorização e não recebi nenhuma solicitação até agora." E aí começaram a tirar, ainda bem, o nosso acervo. Mas eu tinha avisado também a Fundagem que eles usavam o material da Fundagem à torto e à direita. Eu acho não, eu acredito que é uma extrema falta de respeito. E aí quando é de um Sim, acadêmico, eu não perdoo, porque o acadêmico sabe a importância disso, sabe. Tivemos um problema seríssimo com a aluna do doutorado da Rural, porque tinha essa não satisfeita, ela ainda queria acionar a prefeitura e deu com os burros na água, porque, assim, é protegido por uma lei de direitos autorais. Não é porque você quer ir bater o pezinho que você vai ter, entendeu? para entender hoje, por exemplo, na prática, se eu for até, né, o museu e eu quiser fazer uma pesquisa, eu vou pegar alguma coisa da iconografia, digamos fotografias do início do século XX que tem no acervo, né, eu preciso pedir autorização para o autor das fotos, é a família, o autor já deve estar falecido, mas é a família, como é que funciona? Ne Nesse caso, a autorização é pedida ao museu. É o Certo. museu que concede essa autorização. Então todo o material do nosso acervo que é utilizado, ele tem que ser creditado ao Museu da Cidade do Recife, tem que ser solicitado oficialmente, tem um formulário para isso, e que esse Uhum. formulário, além da solicitação, é um termo de utilização da imagem. Você precisa dizer para que você vai usar essa imagem.
Porque muita gente diz que é para uma tese, que é para uma dissertação, que é para uma monografia e depois está publicando livros. E ganhando dinheiro em cima do material. Sandro, o museu também tem um espaço, além do espaço museal de exposição permanente, que sempre está mudando, né? Não tem? Não existe mais a Ah, exposição permanente. Então, a museologia moderna vai falar dos 3 estágios das exposições, que é o de longa, média e curta duração. De longa até 2 anos, 3, 1 ano, 2 para a média e curta até 6 meses. nesse caso de ter uma exposição, mas assim, tem outro espaço para exposições mais rápidas, por exemplo, de artistas ligado, como outros museus fazem, não? Bem, a gente não recebe muita exposição de artistas, porque nós não somos um museu de artes, né, então a pessoa quando quer fazer algum tipo de exposição no museu, precisa apresentar o projeto e ele tem que versar sobre a história da cidade ou sobre a arquitetura, ou seja, como eu já falei, nós somos um museu histórico de cidade. Então tem que estar dentro desse, não adianta, porque eu pintei o Rio Capibaribe de uma Hum, forma abstrata e eu vou querer, porque eu tenho aqui um monte de pintura de gato e eu achava bonito que ia ficar como já aconteceu. sim. Querer Então é preciso ter um mínimo. A gente, por exemplo, está recebendo uma exposição de fotografias, mas ela é sobre a cidade. Então isso dialoga com o nosso acervo. Então é preciso ter esse mínimo de Também tem o auditório, não é, que também recebe lançamento de livros e palestras, e aí também pode ser agendado, solicitado. Tem alguma taxa para esse auditório? tem, existe, mas infelizmente eu não sei te falar. Não sabe o valor, mas tem, é bom falar com o pessoal. Porque como essa parte é a parte do administrativo, então quando a pessoa entra em contato com o museu, tem uma pessoa que informa tudo isso. Horários, taxas, não é taxas, né, seria Não, contrapartida. Porque você tem um custo operacional. É importante que se diga que nenhum centavo desse dinheiro, que assim, as imagens também têm um custo. Agora, dependendo do caso, a gente pode abonar, entendeu? A gente avalia, a gente tem um conselho curatorial que avalia as solicitações e aí a gente vê. Mas nenhum centavo desse vai para nenhuma conta de nós que estamos trabalhando lá. Isso vai revertido para a conservação do próprio acervo, entende? Entendo. Nesse processo, a gente também tem um espaço em que eu acho que eu já comprei cartão postal, né, lá no museu tem no térreo tem livro e também tem um outro material, né, que está disponível para quem visita. Tem uma lojinha que a gente tem produtos feitos com o nosso próprio acervo, então postais com acervos do museu, bottoms, camisa, né, publicações nossas e também de pessoas que nos dão apoio, né, alguns autores que nos dão apoio, então a gente tem uma lojinha lá, bem legalzinha, bem mocinha, como eu costumo dizer, para quem quiser levar um pouco do acervo do museu para casa, tá lá disponível. A relação dos turistas com o museu é bem intensa? Como é que tá? Principalmente eu acho que não só o turista brasileiro, mas o turista de fora. Nosso maior público de visitação é o escolar, graças a Deus. Por Hum, que eu digo graças a Deus? É porque eu fico super feliz quando eu vejo crianças visitando espaços museais, porque a gente planta ali uma sementinha que, de repente, vai eclodir no futuro e aquilo vai ser maravilhoso, né. Mas temos muita visitação de pessoas de outros estados e de outros países. Agora, são sazonais, né, nós temos muita visitação de turistas nos períodos de dezembro a fevereiro. Né, a gente tem em outros hum. estados, de dezembro a fevereiro, março, julho a julho, que coincide com as férias. Então muita gente no Brasil viaja, né, nesse período de férias escolares. Pra gente ter esse público flutuante, mas durante todo o ano a gente tem uma constância de visitação. E aí, diversos, níveis, em fundamental, ensino médio, escolas particulares e públicas. Fundamental às instituições de ensino superior. Então é uma gama de estudantes que aparecem em todos os níveis. Em sua maioria, do ensino fundamental e médio. As instituições ainda, as universidades, as faculdades, visitam bastante, mas poderia visitar mais. Mas a gente está incentivando aqui com nossa entrevista. Sandro, no próximo bloco a gente vai conversar sobre a parte de educação do museu. Daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo o programa Vozes do Recife. Agora vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos para continuarmos falando com o historiador Sandro Vasconcelos sobre o Museu da Cidade do Recife e seu papel na formação de novos historiadores. Aqui, na Rádio Universitária Paulo Freire. Voltamos com Vozes do Recife. E para você que chegou agora, estamos conversando com o historiador Sandro Vasconcelos sobre a importância do Museu da Cidade do Recife na educação. Sandro, voltando, nosso último bloco, agora vamos conversar sobre o Museu da Cidade do Recife e o processo, né, aliás, a conexão com a educação. Nós temos, claro, dentro do museu, a parte da educação patrimonial, e aí a gente conversou no bloco passado, antes do intervalo, sobre o acesso às crianças e jovens, e aí temos muita visitação de escolas. Nesse processo, vocês têm uma conexão da educação patrimonial, né, com a chegada dos alunos, mas também tem um outro grupo, que é os graduandos, que a gente falou lá, que é os estagiários. Lá, acho que no primeiro bloco a gente falou sobre os estagiários das universidades, principalmente universidades públicas de curso de História, que se conectam, né, através de estágio com a universidade, com o museu, perdoe. Como é que funciona? A seleção, abre-se edital, isso é de 6 meses, 1 ano. Me conta como é que funciona, quem está escutando agora e faz História ou um outro curso ligado e possa se candidatar. Bem, a princípio, o estágio são 2 anos. Então, a prefeitura disponibiliza 2 anos, né? Quem está em final de graduação é proporcional ao período em que falta para ser graduado. Então, a gente geralmente dá preferência, isso depende muito da avaliação que a gente faz do candidato. Mas quem está no início da graduação, porque a gente pode desfrutar, porque quando a gente começa a ter um trabalho mais desenvolvido, que é no segundo ano, se não é os 2 anos completos, a gente interrompe e temos que começar de novo, enfim. Geralmente, a gente anuncia na nossa página e pede para enviarem os currículos, geralmente para os setores que vão ter, então, para o setor da pesquisa, para o setor do educativo, para o setor do acervo. Tem lá os endereços de e-mail. E aí a gente depois convida para uma avaliação. Então, os 3 técnicos dos setores de educação, pesquisa e acervo sentam e fazem uma avaliação com os candidatos. Aí, a partir daí, os mais avaliados, os melhores avaliados, assumem as vagas. Então, assim, não há uma constância de 6 em 6 meses, porque temos uma variedade de períodos se terminando, se concluindo, se iniciando. Então, durante o ano, a gente pode ter várias seleções, ou pode ser ter 2 ou 3. Então, para quem está ouvindo esse programa, né, a qualquer momento pode estar aberto seleção. Mas se quiser, já pode enviar currículo. Sim. Ah, tá. A gente faz depois a gente entra em contato. É bom porque já cria um banco de dados, né, com pessoas interessadas. Sim. O ideal seria o quê? 5º período, 6º período? Eu recebo até de primeiro período. É mesmo? É. Mas aí que tá, pronto. Se eu começo no primeiro período, se eu tenho um aluno de primeiro período, ele está realmente, eu vou dizer aquele termo que a gente usa aqui de verde. Muito verde. Ele está muito verde, não estou dizendo zero, mas está verde, porque ele tem um conteúdo, ele é uma pessoa que tem no ensino médio e tem uma formação já. Mas ele está bem verde ali, nesse processo todo, até conhecendo o próprio curso dele. Para isso é melhor, na hora de vocês atenderem esse jovem, ou preferem o do 5º período, do 4º, 5º período, ou tanto faz? Esse processo de formação deles, que vocês se conectam, tanto faz? Já é muito relativo. Isso depende muito do feedback que a pessoa nos dá. Eu tive estagiários de primeiro período que me surpreenderam. Pessoas extremamente proativas, pessoas interessadas e, assim, desenvolveram suas pesquisas no museu a partir de então. Tem pessoas que estão no 5º período que não querem nada com a vida. A mesma coisa com as instituições. A instituição pública é uma situação que temos agora. Mas o meu melhor estagiário de todo esse tempo que eu estou no museu foi um estagiário de uma instituição particular. É uma pessoa que, se eu tivesse que indicar alguém para me substituir, eu indicaria ele de olhos fechados, sabe? Isso é muito relativo, porque, como eu falei, é como a questão da graduação.
Isso depende do que você quer para sua vida. A gente tem um caso muito recorrente de estagiários que chegam e a gente explica que tem que trabalhar no final de semana, porque somos um museu, o museu abre aos finais de semana e tal. Aí depois que a pessoa está lá e vai reclamar porque está trabalhando, mas querido, você sabia, querida, você sabia, você assinou um contrato, você não entende. Então isso depende muito das pessoas. Depende muito, porque assim, a avaliação que a gente faz é uma avaliação técnica para saber se a pessoa está apta a cumprir aquela função. Infelizmente não é uma avaliação de caráter, né, então Sim, isso é muito sim. muito relativo. Eu posso estar com pessoas eu tenho eu tenho estagiários lá, eu estou falando isso no geral, não só necessariamente os que trabalham comigo, mas temos estagiários lá que não querem nada com a vida, sabe. Por mim, eu já teria cancelado o contrato. São quantas horas de estágio? 4 horas. Então, se ele estuda à tarde, ele faz pela manhã, se estuda à noite, ele escolhe manhã ou tarde para poder fazer geralmente é um período, né, não precisa dá para fazer. E isso de domingo a domingo? Não, os estagiários trabalham de quarta a domingo, que é o horário que o museu abre para o público. Sim. Nesse processo de formação deles, como é que funciona? Por exemplo, eu comecei o contrato, fui aprovado na seleção, tenho todos os pré-requisitos necessários, começo amanhã. E aí, como é que funciona isso? Há um treinamento, claro que vai conhecer todo o museu. Como é que funciona o primeiro dia e nesse processo de formação durante o estágio? Então, como supervisionador, né, como supervisor, na verdade, supervisionador é ótimo, mas como supervisor, desculpa, é o cansaço. Eh, então é nossa função orientar o trabalho a ser feito. Então, a gente orienta a um determinado momento e, a partir daí, o estagiário ele tem uma certa autonomia. Claro que como estagiário ele não vai ter uma autonomia plena, mas ele vai ter uma certa autonomia, porque ele vai conhecer os processos, ele pode conduzir determinadas ações, porque ele já vai ser treinado. Então existe um treinamento, e eu geralmente estipulo um período de treinamento. E a partir daquele período de treinamento eu já espero que pelo menos aquilo que foi visto no treinamento seja executado sem eu precisar estar sempre explicando, né. Então isso é uma coisa que também é muito recorrente. Existe uma certa apatia dessa geração nova que está muito acostumada a ter tudo ali no celular, e aí, sabe, não quer ter a proatividade de fazer, de procurar, quer que a gen mas enfim, isso é uma outra coisa. Então existe sim uma supervisão, Uhum. né. Essa autonomia, que pelo menos eu tento proporcionar e vejo que tem outras pessoas lá também no museu, a gente dá também dando oportunidade das pessoas proporcionarem, elas sugerirem atividades a serem feitas com o nosso público. Então, assim, toda vez que eu vou fazer algum tipo de oficina, seja de educação patrimonial, de história, eu convido quem trabalha comigo para pensar essa oficina junto comigo e executar junto comigo. Porque eu penso que o museu, ele tem a sua função social, né, ele tem a função de ser um local de se pensar, né, de promover o pensamento a respeito daquilo que ele trata, da temática, seja qual for. Mas ele também é um espaço que a pessoa deva aprender, porque a ideia que muitos alunos, quando vão estagiar conosco, têm é que aquilo ali é só um lugar para ganhar uma bolsa. Uhum. Então chega lá, precisa produzir conteúdo, precisa fazer pesquisa. Assim, e eu sempre tenho um bordão que eu digo que eu detesto ver gente parada, eu detesto ver gente ociosa. A gente sempre e tem muito trabalho no museu para ser. Então, Uhum. realmente é um local que você pode desenvolver uma das suas habilidades que você está estudando, que é da pesquisa, né. E não só pesquisar, mas produzir. E aí é importante esse momento da produção, porque é dado o devido crédito para quem está fazendo essa produção. E isso é importante para a carreira acadêmica. E eles além de participar do processo de criação, eles também recebem o crédito como pesquisador e como criador daquela é isso que você quer Sim, dizer? isso aqui assim, eu tenho um trabalho dos vários trabalhos que eu já executei no museu, eu tenho um que eu sou particularmente muito orgulhoso, né, sem nenhuma humildade, foi um trabalho que a gente fez com o governo da Holanda, o IPHAN, e a Fundarp, e as secretarias de educação do Recife e Itamaracá, que fez sobre educação patrimonial. Foi aberto para todos os estagiários do museu, mas só 2 quiseram, que eram os que trabalhavam comigo. E aí, o resultado desse projeto, foi uma exposição e uma publicação.
Então, na publicação tá lá o nome das 2 pessoas que trabalharam comigo como produtores do conteúdo daquela. Não é nem como estagiário, não tá lá aparecendo estagiário. Produ Estão lá acreditados ao Museu da Cidade do Recife, setor de pesquisa, mas da onde tem produção de conteúdo, tá lá a lista de todo mundo, fulano, fulano, fulano tá. Aliás, dos 2 não, dos 3 estagiários que tive nesse período, porque teve uma transiçãozinha, saiu um e entrou outro, Uhum. e assim, tá lá como produtor do conteúdo que estava naquele livro. Então, assim, se eles fazem o texto, se eles produ tá lá o nome de texto, Eu faço questão de que eles sejam creditados, até para serem criticados. eles participam de vários ele é selecionado para o teu setor, mas ele também pode ir para outro setor e outro setor, ou eles A ideia é que houvesse um rodízio, só que assim, às vezes ficam tão imbuídos do trabalho que a gente tem, que permanece, mas a gente sempre geralmente assim, um estagiário lotado num setor não significa que ele não possa ajudar em outro, então ele chega já sabendo que sim, ele vai ter que transitar por todos os setores que tem lá. ele é estagiário do museu, ele é estagiário do museu. Ele é estagiário do museu sob a supervisão ou do acervo, ou da pesquisa, ou do educativo. Certo, Na verdade, ele não é estagiário do museu, ele é estagiário da prefeitura. Então ele não é sim. meu estagiário, não é estagiário dos outros 2 técnicos que estão lá, porque muitos dizem: "Ah, porque eu sou estagiário de fulano". Não, não, não. Você é estagiário da prefeitura, lotado no museu da cidade do Recife. Quantos estagiários são? Éramos 10 estagiários, hoje infelizmente só temos 8. Em média sempre 10, 8, ou tem diminuído isso há pouco tempo? Éramos 10 e a prefeitura diminuiu para 8 e a gente se vira nos 30. É, dá um jeito, mas a princípio tá funcionando. Quantos, mais ou menos estagiários já passaram desses eu acho que desde o início dos A gente estágios. poderia ter Vai, perguntado isso chuta antes. aí, vai. Não, poderia ter me per Não, porque chuta aí, vai. eu fiz uma estatística, né, Ah, desde tá. quando o museu começou a funcionar com essa operacionalidade, né, porque no princípio não tinha muito quem guiasse, Sim, imagine, sim. desde a década. Mas dá um chute aí, dá um chute, já formou o quê? Mais de quantos Bem, formar é uma outra história, mas vou dizer assim, não, tudo bem, passou pela estágio. vamos dizer, eu do meu setor, então eu tenho Hum. na estimativa aqui uns 30 a 40. Tá. Por que minha pergunta? A gente tem uma Só uma coisa, é porque a hum, princípio eu tinha um, depois eu passei a ter 2. tá. Mas assim, por que a pergunta? Porque, isso faz parte da formação de um grupo de próximos professores, né, ou que já são professores agora, e a gente tem, aí, né, solto, já acho que formados, por volta de 30 professores que passaram pelo museu, com uma capacidade técnica de executar, por exemplo, projetos de educação patrimonial, né, projetos de formação. A gente pelo menos subentende que ele teve a oportunidade de aprender. Na verdade, o que eu gosto de pensar, que é o que eu tenho realmente em base, com dados para te dizer, que, por exemplo, eu tenho pessoas que passaram pelo estágio que hoje estão à frente de museus, que saíram, terminaram a história pela influência de estar no museu, fizeram a graduação em museologia e estão à frente de museus, estão à frente da administração de um museu, estão à frente de um acervo. Hum. Né, estão cuidando de acervo. Tem gente que está dentro da história e está cuidando de acervo. Tem gente que está trabalhando exclusivamente com a educação patrimonial. Tem gente que juntou a educação patrimonial com o lúdico e aí oferece atividades, lúdicas e educativas dentro da educação patrimonial. Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz, não é porque foi meu estagiário, é porque o museu influenciou a pessoa a evoluir para um outro patamar, porque, assim, muita gente que entra para o curso de história acha que só vai poder ser professor. Hum. E aí, quando você pergunta: "Não, você pode trabalhar no museu", "Eu vou fazer o quê no museu?". Nossa, se você está com um museu histórico, no mínimo você vai ser uma espinha dorsal Sim. para esse museu histórico, porque você vai dar o suporte de pesquisa histórica que esse museu precisa. Sandro, eu queria, antes de você dar os seus a gente vai pegar esse último minutinho para a gente se despedir, eu queria agradecer à Prefeitura do Recife, ao Museu da Cidade do Recife, por disponibilizar você para essa conversa, agradecer pelo seu com muita paciência, que eu sei que você é uma pessoa muito paciente com seus estagiários, oferecer tudo que você tem como conteúdo e tem também ele tá rindo, minha gente, aqui, ele tá rindo porque ele sabe, mas assim, esse conteúdo, eu sei que você é uma pessoa que repassa o seu conhecimento,
e agradecer pelos esses alunos, por ajudar na formação deles. E aí eu peço que você use esses últimos minutos agora para a gente ir últimas palavras, para a gente finalizar nossa entrevista. Eu queria muito agradecer a oportunidade, assim, nesses momentos, num momento como esse, que ao olhar para trás eu percebi que eu fiz a escolha correta para minha vida profissional. Eu não me imagino fazendo outra coisa, né. E assim, eu gostaria muito que as pessoas que abraçassem essa causa, elas tivessem essa consciência de que estão fazendo uma coisa importante, sabe, e que realmente se dediquem a fazer essa, é como aquele professor que está em sala de aula, né. Então assim, por mais que seja condições dificílimas de sala de aula, mas você está plantando ali uma semente. Uma coisa que o museu me ensinou é que o trabalho que eu faço não é para agora. O trabalho que eu faço é para daqui a 10, 20 e, se eu tiver um pouquinho de sorte, daqui a 100 anos. Então eu fico muito feliz, assim, de ter a oportunidade de ter chegado até um museu e ser o museu da cidade do Recife, né, um museu da cidade que eu pesquisei, né, ter esse diálogo com o passado. E hoje eu costumo brincar e dizer que eu sou muito mais de museologia do que de história. Então, quando as pessoas dizem: "Você que é historiador?", eu não sou nem historiador mais, nem sou museólogo, porque eu não tenho curso. Mas eu me sinto muito mais da museologia, né, porque inclusive foi uma das coisas que era imperativo para eu assumir o cargo, eu precisava conhecer de museologia. Então, eu me formei também e formei sobre museologia. É importante você ser um profissional que está atento àquilo que você tem que cumprir. E eu me sinto muito feliz. Feliz que quando eu lembro desses estagiários que eu tive, eu reencontro alguns outros, assim, aquela coisa do pai, sabe, mas que eu vou chorar. Eu fico muito feliz, sabe, de ver que aquela pessoa tá lá e que você diz: "Poxa, pelo menos uma coisinha eu pude contribuir para a formação dessa pessoa". Eu fico muito feliz. Sandro, muito obrigado, foi uma ótima conversa. A gente vê numa próxima, talvez a gente te convide de novo e até mais, muito obrigado. Tchau, tchau. Antes de finalizar nosso programa de hoje, fique com uma dica especial para você que quer conhecer um pouco mais da história do Recife, na voz da graduanda em História, Evelyn Guedes. Olá, tudo bem? Para a dica de hoje, recomendaremos o Museu da Cidade do Recife. O Museu da Cidade do Recife fica localizado no imponente Forte das Cinco Pontas, no bairro de São José, e é um dos mais importantes espaços culturais da capital pernambucana. Construído em 1630 pelos holandeses durante sua ocupação no Brasil, o forte é a última construção militar desse período ainda existente no país. Tombado pelo IFAM, o local foi transformado em museu em 1982, com a missão de preservar e divulgar a rica história do Recife, desde seus primórdios até os dias atuais. O museu promove diversas exposições e abriga também um acervo bem diversificado, composto por fotografias, mapas antigos, documentos históricos, gravuras e artefatos, que contam a evolução urbana, social e cultural da cidade. E claro, vale lembrar que você, pesquisador, pode acessar esses documentos diante de solicitação via e-mail, que você pode encontrar facilmente no site oficial da instituição. Além dessas exposições e do acervo, o Museu da Cidade do Recife promove também atividades educativas, como oficinas, palestras e visitas guiadas, voltadas para escolas e público geral. Só recapitulando, o museu está localizado na Praça das Cinco Pontas, no bairro de São José, funciona de terça a domingo, das 9 às 17 horas, e possui entrada gratuita com possibilidade de agendamento para grupos. Esperamos que goste da visita. Até a próxima! Você acaba de ouvir uma dica da graduanda em História Evelyn Guedes sobre o Museu da Cidade do Recife. Aproveita a sugestão e se permita conhecer nossa cidade. Um passeio pelo passado do Recife também pode iluminar o presente. Na edição do programa Vozes do Recife de hoje, mergulhamos em uma discussão essencial sobre a importância da educação através do Museu da Cidade do Recife, um equipamento cultural vinculado à Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife. Recebemos o historiador Sandro Vasconcelos, responsável pelo Núcleo de Pesquisa José Antônio Gonçalves de Melo e pelo acervo iconográfico do Museu da Cidade do Recife.
que nos guiou por uma conversa sobre a importância da educação através das ações de formação dos seus estagiários, com o intuito de promover e difundir conhecimento como veículos para sensibilizar a sociedade para a preservação do nosso patrimônio cultural. E assim, finalizamos mais uma edição do programa Vozes do Recife de hoje, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Esse programa foi apresentado por mim, Nicole Guimarães, produzido por Jaime Guimarães Júnior, editado por Vinícius Barreto e supervisionado pela coordenadora do REC Lab, Mariana Zerboni. Um forte abraço e não esqueça de seguir nosso perfil no Instagram para ficar antenado, @reclab.frpe. Até o próximo Vozes do Recife e sigam aqui na programação da Rádio Universitária Paulo Freire. Até breve! O programa Vozes do Recife é uma realização do REC Lab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.